Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos iniciar nossa apresentação, que o tema é Análise de Relato Integrado 2024 da empresa Natura Eco. Estudo de caso com a base de estrutura conceitual do IRC, do IFRS. O grupo ele é composto por mim, a Giovana, o Dirceu e a Letícia, e nossa orientadora, a professora Alice. A gente vai estar falando sobre a unidade que a gente está estudando, que é a unidade 5, 4, critérios de avaliação, né? Aí a gente vai estar explicando certinho para vocês como que funciona. Aí vou estar apresentando para vocês a nossa empresa, que primeiro eu vou fazer uma breve apresentação para vocês explicando, né? A Natura ela foi fundada no Brasil em 1969 com o famoso modelo de venda direta. E hoje o seu portfólio ela inclui marcas da Natura, a Avon, a T-Body Shop, até em 2023. Também a Aesop. Em 2024, a empresa ela passou por uma simplificação do seu negócio, concentrando-se na Natura Eco, Americana Latina e também na Avon Internacional. A Natura ela é a primeira empresa brasileira a participar do programa piloto do IIRC desde 2013. Então dá para ver que a Natura tem uma história muito longa, muito antiga e tem muitas coisas carregando por trás. E o seu relatório, ela segue sempre as normas como a GRI, a SASB, a TSFD, a TNFD, que são os princípios do IFRS, com verificação externa feita pela KPMG, ainda com asseguração limitada. Então, a Natura ela também faz parte, né? A Avon Internacional está junto com a Natura da Eco. Aí tá tudo junto. Então, a história da Natura também é muito interessante, né? Quem quiser aprofundar. Vou falar também sobre os 6 capitais do relato integrado, que tem o capital financeiro, o capital manufaturado, o capital intelectual, o capital humano, o capital social e relacionamento, o capital natural, os capitais com a base de modelo de negócios de geração de valor e a fonte foi a estrutura conceitual do IRC 2013. A estrutura do relato integrado ele se baseia em 6 capitais. Eles são a base de um modelo de negócios de geração de valor. São eles o capital financeiro, foi o que eu falei todos aqui para vocês. Então, todos que eu falei para vocês são todos os 6 capitais que estão dentro do relato integrado. Vou falar sobre o capital financeiro. O capital financeiro, ele representa o conjunto de recursos financeiros disponíveis para a organização. O relatório em 2024, a Natura ele mostra uma receita na América Latina com 23,4 bilhões de reais, um crescimento de 12,4%. O impacto socioambiental líquido positivo medido pela IPEL, que chegou a 50,5 bilhões de reais. Então, além disso, 60% dessa dívida da empresa ela já está atrelada às metas da ESG, com a meta chegar a 100%. Então, a métrica da chave aqui é que a IPL, para cada real de receita, a empresa ela gera R$2 a cada 50 centavos de retorno socioambiental. Então, o capital financeiro é um conjunto de recursos financeiros disponível para a organização. Aí temos o capital manufaturado. O que seria a sua definição?
seria que as máquinas, equipamentos, as tecnologias produtivas, a Natura ela investe em fábricas com eficiência hídrica, energética, além de sistema de logística reversa e também a redução de uso de plásticos virgem. No lado digital, destaque também as plataformas da Emanapay para serviços de financeiros, a Bluma para serviços de beleza e também investimento contínuo em inovação Ocean Chanel integrado em físico digital. Então, o capital manufaturado ele tem uma ótima fábrica com eficiência, uma logística reversa com redução de plástico virgem. E vou estar explicando o capital intelectual. O que seria intelectual? Ele abrange marcas, patentes, conhecimento tácito e propriedade intelectual. A Natura ela tem uma marca com mais de 55 anos de história e um portfólio composto por 95% de produtos veganos e cruelty free e uma parceria de mais de 25 anos com as comunidades extrativistas na Amazônia para o uso de biotivos. Além disso, o selo B Corp, que reforça o seu ativo intangível de confiança e propósito no mercado. Então, o capital intelectual ele tem essa marca, né, que seria a marca, patente, conhecimento tácito, propriedade intelectual. Olá, eu sou a Letícia e eu vou iniciar referente ao capital humano. Agora, o capital humano, ele representa as competências e as experiências, né, e a motivação e bem-estar dos colaboradores. Que no caso aqui da Natura, isso não inclui apenas os funcionários internos, mas todos da extensa dele, e de consultora e os consultores de beleza também, no, no qual ele é baseado no modelo de venda direta. E o relatório, ele se destaca em programas de diversidade e inclusão, e além das iniciativas de saúde e bem-estar. E um dos temas materiais que nós identificamos é justamente, né, a distribuição de valor, que o que é? Inclui e prioriza a saúde e bem-estar dos colaboradores. Ou seja, a empresa ela reconhece que seu capital humano vai muito além do quadro tradicional de empregados. Agora, o capital social e de relacionamento. O capital social e de relacionamento, ele trata as relações com comunidades e da confiança institucional. A Natura, ela apresenta evidências bastante concretas, né? Como o programa de comunidades produtivas, desenvolvimento com coletores na Amazônia e também a empresa ela mantém um diálogo constante com os fornecedores, ONGs, academia, investidores. E um tema material relevante aqui é o engajamento na cadeia de valor, que ele busca gerar um impacto positivo na comunidade. E também ele fomenta, né, a diversidade e inclusão. No caso, para isso, a Natura ela realizou uma pesquisa de materialidade com 590 respondentes, que isso demonstra, né, um esforço de escuta ativa. Capital natural. Ele é definido, né, pelos recursos ambientais, biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. E a Natura, ela assumiu compromissos ambiciosos. A neutralidade de carbono até 2050 e redução de 42% das emissões absolutas de até 2030. Então, o tema material ele é associado à ele é associado à regeneração da natureza, né, que ele acaba incluindo a biodiversidade e o combate ao desmatamento. Porém, é muito importante a gente destacar um ponto crítico. O IPML ele ainda representa um resultado negativo no capital. Isso significa o quê? Que apesar dos avanços, né, que ele tem
tem impactado também, o impacto ambiental líquido ele ainda é desfavorável, que uma área, né, ela é clara de melhoria para a empresa e para o setor de cosméticos, que acaba sendo como um todo. Agora vamos para a parte de síntese dos 6 capitais da Natura Eco. E fazendo a síntese da Natura, nós vemos que a Natura ela consegue representar de forma bastante consistente os 6 capitais do relato integrado. O capital financeiro ele mostra a solidez, né, econômica, o manufaturamento e reflete a inovação em infraestrutura e a logística também. O intelectual ele é ancorado em marcas e conhecimento tradicional. O ser humano, ele valoriza as forças das consultoras. O social, ele evidencia as parceiras comunitárias. E a natura, ela embora ainda seja bem presente. No centro da estratégia regenerativa da empresa. E essa interação entre os capitais é o que permite uma visão holística da criação de valor. Geração de valor curto, médio e longo prazo. Nesse slide, por fim, nós abordamos e analisamos como a geração de valor ela se distribui no tempo, no curto e longo prazo. Ou seja, em 2024, a Natura ela obteve o lucro, redução e endividamento em crescimento de receita de 12,4% e os indicadores financeiros tradicionais no médio prazo, entre 2025 e 2030, a empresa ela acabou estabelecendo metas intermediárias no seu compromisso com a vida, com uma redução de 42% das emissões até 2030 e a expansão da dívida estrela da ESG para 100%. E já no longo prazo, né, até 2050, as metas vão ser mais ambiciosas. A neutralidade de carbono e a regeneração da natureza e equidade social, a métrica da IPML, ela também segue de meta de longo e médio prazo. E o objetivo é e ela deseja alcançar 4:1 de receita. Isso também nos mostra que a empresa ela está estruturando a sua estratégia em horizontes cada vez mais amplos e sustentáveis. Boa noite, meu nome é Dirceu. Vou dar continuidade aqui, né, nos indicadores quantitativos e qualitativos. Nesse slide, destacamos os principais indicadores, né, apresentados no relatório. Do lado, o quantitativo, a Natura reporta uma receita líquida, né, de 23,4 bilhões, na verdade, de reais na América Latina. É um impacto socioambiental líquido, né, positivo, de mais de 50 bilhões de reais, né, medindo pelo IPL, né, também chamado de atenção à redução de 40% das emissões do CO2. Desde 2015, a participação expressiva de 590 respondentes, né, da pesquisa de material. Já os indicadores qualitativos incluem a descrição de relacionamento com a comunidade amazônica, né, e alinhamento, né, estratégico com o ODS, né, o Pacto Global da ONU, ou seja, a empresa não só mede os números, mas também conta uma narrativa de transformações regenerativas. Para falar um pouco sobre análise de transparência, né? Sobre a óptica, né, de transparência, identificamos pontos fortes, né, importantes. A Natura adere às principais normas globais, GRI, SASB, né, TCFD, TNFD, e ainda submete o relatório de verificação externa, né, KPMG, que confere a credibilidade e robustez às informações. No entanto, chamamos atenção para o ponto de melhoria, né? O relatório é extenso, bastante técnico, né? O que pode dificultar o acesso por públicos não especializados, né? Tem mais dificuldade para ler isso aí.
Como consultores de beleza ou consumidores finais, uma sugestão seria disponibilizar uma versão resumida e mais acessível, né, para diferente público. Uma análise crítica, né, clareza e responsabilidade socioambiental. Quanto à clareza, o uso de temas materiais como o IPL ajuda a integrar dados, né, financeiros e socioambientais, mas a navegação, tanto no site como no PDF, ainda é um desafio. Já na responsabilidade socioambiental, a empresa destaca por tratar sustentabilidade como estratégia central. Não é uma ação periférica, né? Os programas com comunidade produtiva e compromisso de carbono neutro até 2050 são evidências concretas, na verdade, né? O grande desafio apontado de capital natural que ainda apresenta um resultado do IPL, mostrando que há um espaço para nova evolução desse IPL. Agora vamos fazer uma análise crítica de contribuição para a tomada de decisão. Nesse slide, aqui vemos como um relato integrado que contribui efetivamente com a tomada de decisão, né? O IPL, por exemplo, né, permite avaliar e tratar entre responsabilidade financeira e impacto socioambiental. Além disso, a abordagem de dupla materialidade, que consiste tanto os impactos da empresa no mundo, quanto os impactos do mundo na empresa também. Orienta a alocação de recursos. Um exemplo prático, né, métrico, de 2,50 de impacto positivo a cada um de receita, sinalizado os gestores onde mais vantajoso investir para gerar mais sustentabilidade. Agora vamos para a nossa conclusão da primeira parte, né? Em conclusão, nossos princípios achados mostram que a Natura, né, demonstra amadurecimento no relato integrado, com forte alinhamento às normas globais e verificação externa, né? Os 6 capitais são bem representados, como destaque no IPL, como ferramenta inovadora de gestão integrada. Contudo, o capital da Natura ainda é um ponto crítico, um desafio comum para as empresas e o setor de cosméticos, né? Uma conclusão, né, geral dele, né, da nossa referência aí, para finalizar, reforço que o relato integrado contribui para a tomada de decisão, mas as empresas podem avançar em 2 frentes, né? Primeiro, a simplificação de comunicação para tornar o conteúdo mais acessível, né, para o público, é claro. E segundo, na redução de impacto negativo sobre o capital natural. Essas melhorias iriam fortalecer ainda mais a diferença da Natura em sustentabilidade e transparência ao público. Ok? Muito obrigado.